Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Unifavest. Agradecemos por acreditar na nossa universidade e por torná-la referência quando o assunto é ensino superior de qualidade. O empenho de todos nós juntos faz a diferença no desenvolvimento social e humano. Juntos somos mais fortes. Em breve você acompanhará mais uma transmissão da Unifavest. Nós contamos com um corpo docente composto por mestres e doutores que estão aptos para orientar e preparar nossos acadêmicos para o mercado de trabalho. Unifavest, a credibilidade e confiança que você merece. Unifavest e você no futuro. Estamos sempre inovando. É através do conceito EDTech que nossos alunos têm acesso aos melhores materiais educacionais. Através de um ambiente e-learning, trazemos as últimas novidades em inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, gamification e aprendizagem colaborativa em rede. A Unifavest está entre as melhores universidades privadas do país, conforme a avaliação do Ministério da Educação e do ranking universitário Folha. O tempo não para e estamos sempre prontos para novos desafios. Obrigado por escolher a Unifavest. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Muito bem, pessoas. Nós vamos iniciar hoje a disciplina, que é a disciplina de dosimetria das radiações ionizantes. Nós já vimos alguma coisa
referente à proteção radiológica, que também faz parte dessa disciplina de dosimetria, não tão profundamente quanto nós vamos ver aqui agora, no decorrer desse semestre, porém, tudo um grande conjunto de fatores, um conjunto de necessidades que nós temos para explanar justamente dentro do setor do diagnóstico por imagem, tá? A radiologia, ela está voltada em vários ramos com radiações que também são nocivas ao nosso organismo e nós temos que ter um determinado preparo para quê? Para que nós possamos nos resguardar dos efeitos danosos que essas radiações podem nos causar. Então, vamos colocar assim, a radiação, ela é benéfica? Depende da sua função, da sua utilidade. No caso, por exemplo, da radioterapia, ela é benéfica. No caso da radiologia industrial, ela é benéfica, né? E quando ela é maléfica, quando ela nos provoca danos, quando nós não nos apercebemos daquilo que ela pode causar no nosso organismo, no nosso sistema biológico. Então, todo um estudo foi feito para quê? Para que nós possamos nos resguardar daquilo que ela pode provocar e, ao mesmo tempo, nós tiramos proveito dessa necessidade, inclusive, que nós temos da radiação. Nós temos usinas nucleares que nos fornecem energia elétrica, nós temos aí núcleos de radiação que fornecem movimentação elétrica a submarinos e a outros meios, né, que às vezes não é divulgado para nós que estamos aqui embaixo, mas a nível militar e assim por diante. Então, nós temos que utilizar esse conhecimento que nós adquirimos, esse conhecimento que nos foi liberado, justamente voltando com a utilização da radiação, justamente para o princípio benéfico e nos proteger daquilo que ela possa nos causar como dano. Tranquilo? Eu preparei aqui alguns slides bem rapidinho, que é uma síntese daquilo que nós vamos visualizar, daquilo que nós vamos ver, antes de eu enviar as atividades para vocês na sala do aluno, na sala virtual, e antes de nós fazermos as atividades que nós necessitamos para poder finalizar esse semestre. Vocês vão ter 2 avaliações, nós vamos ter também um trabalho que nós vamos passar para vocês, que será lançado como nota, tá bom? Então, esse vai ser o nosso processo de avaliação, assim como as outras disciplinas nós fazemos, também vamos ter na parte de dosimetria das radiações ionizantes. Então, vamos lá, uma pequena introdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem posteriormente e depois nós vamos sanar qualquer questão que possa estar ocorrendo no momento. Então, lá, quer no tocante do emprego das fontes internas, como na medicina, quer no tocante do emprego das fontes externas, no caso, aquilo que nós tínhamos comentado referente a grandes fontes de raio-x, por exemplo, o objetivo da dosimetria das radiações é a determinação da taxa de exposição, ou seja, a taxa de dose da radiação considerada num ponto específico de um meio. Pode ser qualquer um, tanto eu como pessoa física, como do meio ambiente, como de uma estrutura específica e assim por diante. Seja ele vivo ou não. Dessa taxa de exposição, origina-se a dose de exposição e a dose de absorção e o efeito por ela produzido no meio. Então, eu tenho dentro do meu organismo, dentro daquilo que eu sou como pessoa, dentro do meu sistema biológico, uma tolerância a determinadas doses de radiação. Eu vou dar um exemplo simples para você. Vamos supor que nós não estejamos no inverno, mas nós estejamos aí no verão. E você é assim, da mesma etnia que eu, branco assim como eu, ou não, mas nós que temos a pele mais clara, nós sofremos mais com o calor. E nós vamos para o litoral. Aí chega lá, eu não passo nenhum tipo de proteção na minha pele e fico exposto ao sol. O que vai acontecer? Eu vou ter uma insolação, eu vou ter queimaduras severas devido à radiação solar e provavelmente eu vou acabar parando no hospital. Eu falo isso porque eu já fui parar no hospital por essa situação 3 vezes. Tá? Então, o que acontece? Essa forma de radiação, que é a radiação solar, a radiação ultravioleta, ela vai provocar danos no tecido epitelial.
Por quê? Sou um ser vivo, tenho minha formação epitelial, que é sensível a determinadas quantidades de radiação. O protetor solar serve para quê? Para minimizar o efeito da radiação ultravioleta sobre o meu tecido biológico, certo? Então, se eu não colocar o protetor solar sobre o meu tecido biológico, o que vai acontecer? Eu vou acentuar o dano causado pela radiação ao meu organismo, tá? O dano vai ser causado mesmo utilizando filtro solar? Vai, mas vai ser bem menor do que se eu não tiver colocado nenhum tipo de filtro solar no organismo. Vai ser bem pior. Tranquilo? Então, tudo aquilo que é produzido no meio, seja ele meio biológico ou não, ou artificial, é justamente onde nós vamos fazer esse cálculo, essas prevenções de dosimetria, justamente para você saber qual é a real necessidade. Tá? Não material, meios que não são biológicos. Tá? Meios que não são biológicos. Vou dar um exemplo. Pintura do seu carro. Pintura do seu carro ela não é biológica. Só que se for uma pintura que você mesmo fez na sua casa e ela não tem a proteção ultravioleta necessária, se o carro é vermelho e você deixar ele no sol, o que vai acontecer com essa pintura? Ela vai desbotar, ela vai perder a coloração, certo? Não precisa ir longe, faça um teste, faça uma impressão colorida qualquer numa folha de papel na sua impressora aí na sua casa e deixa ela exposta ao sol. Sabe o que vai acontecer? A pigmentação que tem naquela folha vai se deteriorar devido à radiação solar. Vai desbotar devido à concentração de radiação. Por quê? Porque aquela tinta, aquele papel tem um limiar de dose, cujo qual, se eu deixar ele exposto, ele vai ter muito mais perda de sensibilidade, perda de pigmentação, do que se eu deixar ele dentro de uma gaveta dentro de casa. Tá? Então, são dois exemplos simples, só para nós fixarmos na mente o ocorrido. Tá bom? Bom, nesse trabalho somente apresentaremos as noções fundamentais mais importantes da dosimetria para aqueles que se propõem ingressar no campo de proteção radiológica. Existem cursos específicos para a proteção radiológica, existe mestrado em proteção radiológica, existe cursos de dosimetrista que o tecnólogo pode realizar e atuar em determinada área específica, tanto industrial quanto em humanas. Geralmente, principalmente aqui na cidade, nós temos aí ex-alunos nossos, colegas agora de trabalho, que atuam como dosimetrista em centros de oncologia, tá? E tem alunos que se formam e têm altos índices de chances de percentual de trabalharem numa grande empresa como dosimetristas também, fazendo cálculo de proteção e blindagem dentro do setor industrial. Então, tudo isso que nós vamos ver é voltado para que seja abrangido essa área que nós estamos investigando. Tranquilo? Dosimetria das radiações ionizantes. No campo da aplicação da física, a palavra dose assume uma importância muito grande, porque aparece sempre, ou quase sempre, associada à radiação ionizante, que, como sabemos, tanto pode beneficiar ou prejudicar quem a ela se expõe. Através de inúmeras experiências, em todas desejáveis, os pesquisadores foram adquirindo conhecimento capaz de garantir que a radiação ionizante é para os intocáveis benefícios que propicia. É indubitavelmente perigosa e capaz de produzir no irradiado efeitos deletérios de natureza somática e genética irreversíveis. Por isso que nós temos que nos prevenir agora. Por quê? Porque dentro de um determinado prazo, de um prazo inclusive às vezes muito curto, dependendo do biotipo de cada pessoa, você pode sofrer efeito dessa radiação biológica. Tá? Vamos voltar lá para aquela parte que eu falei para vocês, referente à exposição solar. Tá? Exposição solar, ela é absorvida diariamente, né? E essa exposição vai deteriorando e sendo somatizada nos seus tecidos epiteliais. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é jovem, ela tem 16, 17 anos, está na sua adolescência, e ela quer ficar com aquela cor do pecado, aquele moreno no corpo, e ela vai lá para a praia,
passa um bronzeador, que é o oposto do protetor solar, e fica exposta lá, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Tá? Via de regra, o seu tecido epitelial só pode e tem garantia de que ele não vai sofrer danos profundos nos primeiros 15 minutos. 15 minutos de exposição solar. A pessoa ficou muito mais do que isso, ficou a tarde toda, ficou horas expostas à radiação ultravioleta. Ótimo. Ela vai conseguir muitas vezes adquirir aquela cor, tonalidade de pele que ela desejou, que ela viu na revista? Vai. Parabéns, vai ficar gatíssima, vai ficar gatíssimo. Porém, com a idade for passando, aquele efeito biológico que o epitélio dela somou, armazenou, vai começar a demonstrar em formas de manchas da pele, em formas de rugas, muitas vezes, de manchas claras às vezes de calvície e assim por diante. Tá? Sem falar que você está lá na praia, você está exposto ao sol, se você não tiver com um óculos realmente bom, você também vai sofrer a exposição da radiação ultravioleta no seu cristalino. Então, vai provocar catarata em você. Todos aqueles efeitos que era para você ter numa idade muito mais avançada, você está trazendo para você nesse meio tempo, muito mais próximo dos dias que você não merecia que elas estivessem contigo aí. Então, a radiação em si, ela é benéfica, desde que eu saiba ter o proveito para isso. Né? Tomar um pouco de sol diariamente, 15 minutos, ativar a melanina, beleza, faz bem para a saúde, faz o organismo funcionar decentemente, vai ter um monte de benefícios. Agora, ficar o dia todo exposto ao sol, sem nenhuma proteção, evidentemente que isso vai trazer desconforto futuro para você, tá bom? Se eu ficar sem proteção nenhuma, exposto ao sol, como eu falei, das 10 às 4 da tarde, no final do dia pode me levar para o hospital. Tá? A última vez que eu estive no hospital, eu fiquei com 70% do meu corpo queimado. E não é uma queimadura simples, não. Queimado, eu fiquei parecendo um frango frito. Fiquei 45 dias em reclusão. 45 dias. E o médico me falou, olha, alemão, se você pegar uma infecção na pele, já era. Já era, porque não tem o que fazer. Já era. E me mandou para casa. Depois de 45 dias eu fui para casa. Tá? A minha pele ficou lisinha depois que eu descamei. Ficou parecendo pele de bebê. Passava a mão assim, ó, mais fina do que pele de bebê. Mas os danos que ela me provocou, eu tenho marcas no corpo até hoje, devido ao excesso de radiação solar que eu passei naquele período. E naquele período que eu fiquei nesse estado, tava uma penumbra, não tava, o céu não estava aberto, não estava azul, não. Era um dia nublado e eu fiquei tentando pescar na beira da praia, né? Naquele dia nublado, não estava um sol aberto, escancarado, não. Tá? Foi isso que me enganou e eu acabei indo parar no hospital. Tranquilo? Então vamos lá. Atualmente convivem dois sistemas de unidades radiométricas, tá? Ambos são baseados na resolução da Comissão Internacional de Medidas e Unidades de Radiação, ICRU, International Commission de Radiation Units. A atual, com base no relatório de 1980, que usa unidades do sistema internacional e é chamado convencional, que é estabelecido pelo relatório de 1971. Então, há muitos anos já vem se fazendo pesquisa referente a isso. Vou dar um exemplo para vocês. Nós pesquisamos, pelo menos na faculdade, durante muito tempo, mosca da banana. Sabe o que nós fazíamos com a mosca da banana? Nós pegávamos lá as larvas da mosca da banana, ela tem um período de vida de 24 horas, então a larva eclode em poucas horas, depois a mosquinha da banana vive durante 24 horas, depois ela morre. Reproduz, solta a larva dela e morre. O que nós fazíamos? Nós irradiávamos essa larva e ficávamos depois anotando as anomalias que a radiação provocava nessa pequena larva,
que isso se transformar em mosca. Então, às vezes a mosca nascia sem os olhos, às vezes nascia sem asa, às vezes nascia sem as patas, tá? Em alguns lugares também eles faziam isso com ratazanas prenhas. Professor, isso é uma maldade. Hoje em dia já não se realiza mais isso porque nós já temos os resultados, mas antigamente se realizava, tá? Antigamente nós tínhamos muito mais testes com animais vivos e muitas vezes sem regulamentação nenhuma do que nós temos hoje em dia. Graças a Deus por isso. A tecnologia nos ajuda também, né? Então, o que acontecia? Eles pegavam a rata prenha, depois que a rata cometeu o coito com o rato, e irradiávamos ela com uma determinada quantidade de radiação em um determinado período. Então, o que acontecia? Depois que nasciam os filhotes, nós observávamos a anomalidade que a ratazana tinha com tanto percentual de raio-x, a outra ratazana com outro X, outra quantidade de X de radiação. E nós anotávamos a anomalia. Então, era falta de coluna vertebral, falta dos membros inferiores e anteriores, às vezes, falta da cauda, cegueira, tá? Problemas pulmonares, vivia pouquinho tempo e morria. Então, todos esses processos de experimentos já foram realizados. Não existe necessidade de eu fazer um experimento para saber se a radiação vai provocar dano ou não, porque isso já é comprovado. A radiação provoca dano, sim, dependendo da quantidade de exposição a qual você é exposto. Certo? Então, desde lá de 1971, nós já vimos estudando todos os efeitos que a radiação provoca. Quantificação da radiação ionizante, uma das questões iniciais na utilização da radiação ionizante é como realizar uma medição, né? Quantidades utilizadas da própria radiação, os seus efeitos subprodutos e assim por diante. Hoje em dia, nós temos todos uma gama de equipamentos de gama-câmara que eu consigo fazer a manutenção dessa radiação, tanto direta quanto indiretamente. Nós temos alguns modelos de receptores de radiação secundária, no caso, o dosímetro que nós usamos na lapela, o dosímetro que você pode usar no anel, que você pode usar no pulso, com uma correntinha, enfim, todos esses equipamentos eles nos dão percentuais de radiação que você absorveu num determinado período. E dentro desse determinado período, pela concentração da radiação, nós determinamos se aquilo ali é favorável ou não. Tá? Então, campo de radiação é uma abordagem intuitiva, seria medir quantas radiações são emitidas, por exemplo, tá? No intervalo de tempo de quantas radiações atravessam determinada secção ou área. São grandezas radiológicas associadas ao campo de radiação que combinam o número de radiação relacionada com alguma outra grandeza, que no caso que nós falamos é o tempo. Então, o tempo. Eu tenho meu dosímetro, eu uso esse dosímetro por 30 dias. Depois desses 30 dias, eu retiro esse dosímetro, recebo um outro que ainda não foi exposto, pego esse dosímetro, coloco dentro de um envelope, mando para uma empresa, eles vão fazer análise e vão saber que no período de 30 dias, se você foi exposto à radiação ou a qual quantidade de dose de radiação que você foi exposto. O dosímetro serve para isso. O dosímetro vai te proteger da radiação? Não. Ele vai medir a quantidade de radiação que você foi exposto. Certo? Então, eu já vi caso, por exemplo, da pessoa que foi trabalhar na enfermagem e ela pegava, colocava o dosímetro e entrava na sala de raio-x e saía à vontade. O tomógrafo estava ligado, ela entrava lá e saía. Mas você não ficou doida? Tá entrando aí com o aparelho ligado? Eu falei, perguntar para ela. Por que você não está vendo que o tomógrafo está ligado? Você vai entrar na sala com o tomógrafo funcionando lá? Lá, não tem problema, eu estou usando o dosímetro. Quer dizer, ela não tinha em mente que o dosímetro não é um campo de força imaginário que protegia ela da radiação. O dosímetro era simplesmente para medir a dose de exposição que ela teria dentro da sala. Né? Então, existe também essas falhas de interpretação dentro da área da dosimetria. Eu tenho áreas limitadas, eu tenho áreas máximas e mínimas a serem respeitadas, inclusive para montar um serviço de radiodiagnóstico, se o caso for. Tá?
Então, um aparelho em média, vamos colocar uma suposição aleatória, um aparelho que vai emitir 180 kVp de radiação em 14 segundos, uma suposição. Eu tenho que ter uma área de 2 metros ao redor dele, porque nesses 2 metros a radiação já perdeu a energia e já se dissipou dentro daquele ambiente, mesmo sendo radiação eletromagnética. Então, estou a 2 metros do meu equipamento de raio-x, eu já estou seguro pela distância. Então, eu tenho grandezas a serem seguidas, que é distância, né, blindagem e tempo. Então, se eu não tenho como manter a distância, eu tenho que manter a blindagem. Se eu não tenho como manter a blindagem, eu tenho que diminuir o tempo. Por isso que nós trabalhamos dentro da área de radiodiagnóstico com milissegundos, porque é um tempo muito rápido de exposição, né? Apesar de ele ter um poder de penetração, é um tempo muito rápido de exposição. Como ele é rápido a sua exposição, ele diminui o efeito biológico que eu teria de ter ficado, por exemplo, lá o dia todo debaixo da radiação ultravioleta solar. Deu para entender a relação, pessoal? Eu tenho que diminuir o tempo, eu tenho que manter uma blindagem e eu tenho que manter uma distância, tá? São 3 fatores que eu tenho que trabalhar para poder manter a integridade dentro do campo de conservação biológica. Então, o campo de radiação, uma abordagem intuitiva seria medir quantas radiações são emitidas, por exemplo, no intervalo de tempo, ou quantas radiações atravessam determinada secção ou área. São grandezas. Associado ao campo de radiação, que contabiliza o número de radiações relacionado com um grande sistema de medição tradicional, como o tempo e a área. Então, eu tenho aqui o tempo e a distância. Tá? Grandezas limitantes, usadas para indicar o risco à saúde humana devido à radiação ionizante. Grandezas operacionais levam em considerações as atividades de radioproteção. Fatores de conversão, condições de medição. Nem sempre todo o modo de operação dos detectores ou material que são constituídos, os parâmetros de medida, corresponde às grandezas radiológicas anteriormente mencionadas. Tá? Então, se eu tenho que medir radiação X, eu tenho que ter um determinado equipamento. Se eu tenho que medir radiação gama, eu tenho que ter um determinado equipamento para poder fazer essa medição em si. Bom, a Comissão Internacional, que foi fundada em 1921, promove o desenvolvimento da radioproteção, faz recomendações voltadas às grandezas limitantes. Então, essa mesma fundada em 1925, que é a comissão, o ICRU, especialmente das grandezas básicas das operações. Ambas são instituições internacionais criadas somente para cuidar da definição das grandezas dosimétricas em relação entre elas e as suas expectativas unidades. Tá? Então, cada unidade tem que respeitar o seu parâmetro. A radiação, a proteção, a dosimetria foram muito vistas depois de 2 grandes acidentes na história. Tivemos outros, inclusive recentemente, mas nós tivemos principalmente 2 grandes acidentes. Primeiro foi o acidente de Goiânia, onde a cápsula de Césio-137 acabou sendo aberta e ali contaminou uma grande região na cidade de Goiânia. Tá? Até hoje nós temos sequelas, acho que já passaram 30 anos, até hoje nós temos sequelas referente a isso. Outro grande acidente, né, foi Chernobyl. Foi Chernobyl. E foi justamente numa época onde que ter poder bélico nuclear era uma coisa que só os grandes governos tinham, batiam no peito. Não, eu tenho tantas bombas nucleares. Se eles entrassem em guerra literalmente com as bombas nucleares na época, nós não existiríamos mais, o planeta todo seria destruído. Porque a quantidade de radiação que eles tinham era muito grande. Hoje em dia nós temos ainda, inclusive, países que desenvolvem bombas nucleares, como Coreia do Norte, né? Existem bombas nucleares nos Estados Unidos, na Rússia e
ou rola um boato aí que também, se o Brasil quiser montar uma bomba nuclear, ele faz isso em uma semana. Isso é papo de bastidor mesmo, né? Nenhum presidente vai assumir isso, porque senão, se ele assumir, ele nunca vai ser eleito, enfim. Mas existe muito, muito disso, né? Aqui na América do Sul, de vez em quando, nós vimos que alguns equipamentos nucleares desaparecem, são roubados, e depois ninguém fica sabendo para onde vai, né? A Argentina é campeã nisso. Então, para onde vai esse material enriquecido que simplesmente desaparece? Existem universidades que têm aceleradores nucleares que também descartam algum material, geralmente jogam no oceano. Enfim, existe uma série de fatores que devem ser pesados, medidos, e todas as precauções são feitas para que tudo seja conservado devidamente e não haja exposição, tá? Não haja exposição. Então, como associar uma leitura obtida de um ponto no ar por um detector de gás com um efeito biológico que seria produzido num órgão de uma pessoa se ali estivesse postada? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Quando explodiu lá o reator em Chernobyl, que eles tiveram que cavar um túnel por debaixo do reator para tentar fazer uma selagem ali, a quantidade de radiação era tão grande que eles entravam num túnel, pegavam uma pá de material radioativo, saíam daquele túnel e a pessoa automaticamente era dispensada. Por quê? Porque nesse tempo dela entrar no túnel, pegar o material radioativo e sair, a exposição de dose que ela tinha recebido era milhares de vezes a mais do que o organismo pudesse suportar. Então, o exército ia lá com o helicóptero, eles jogavam o material radioativo em cima do reator, o granulado de chumbo, né? O reator estava tão quente que o granulado de chumbo derretia e também se transformava radioativo, né? Eles estavam tentando impedir aquela radiação. Quando o helicóptero passava, eles tinham 40 segundos para jogar aquele material radioativo em sacos sobre o reator. Cada menino do exército, né, pessoa que estava servindo na época, cada soldado do exército, tinha uma única exposição. Depois eles saíam dali e eram levados diretamente para o hospital. 30 dias depois, estavam mortos, devido à quantidade de radiação que ele recebia na hora de despejar o material para tentar bloquear a explosão do reator que tinha ocorrido. O reator vaza até hoje, a blindagem tem que ser feita novamente, porque a radiação já o corrompeu, né? E a previsão é que de 1.300 anos para poder ter o primeiro decaimento nuclear. Até lá, toda a cidade está contaminada e os animais também. Eles tinham equipes que matavam aqueles animais para que eles não se reproduzissem. Os animais que sobraram, sempre vai sobrar algum, têm deformidade, né? Então, são esses os fatores gerais de um lado da radiação que nós temos que preservar. A dosimetria veio para isso. Então, além dessas questões, surgiram aspectos técnicos associados à técnica de medição e aos detectores utilizados. É que para cada grandeza definida, é preciso definir padrões que servirão como valores de referência para as calibrações. Dentre as diversas grandezas, algumas seriam mais bem utilizadas devido à existência de métodos alternativos, absolutos e relativos, de medição sustentável do equipamento, de melhor desempenho metrológico, melhor desempenho de medição. Estamos em pandemia, né? Nunca se vendeu tanto termômetro digital quanto se vende agora. Por quê? Por causa da precisão que ele dá. Ah, mas na minha época, professor, tinha aquele termômetro de vidro com um líquido dentro, né? Mercúrio. E aí você chacoalhava ele esfriava, abaixava, aí você colocava debaixo da língua ou debaixo do braço, daí ele media a sua temperatura novamente. Terminou de usar, chacoalhava ele, baixava e você reutilizava. Tranquilo. Aquilo é preciso em termos. Quanto tempo você tem que deixar ele debaixo da língua para ele poder chegar à temperatura aceitável, até ele estabilizar, mas quanto tempo isso leva? O digital, não. O digital você coloca ele aqui
na região da testa, e ele vai, através de um feixe de luz, vai lá, de fótons, vai lá e consegue medir a sua temperatura corporal. Pode haver engano nesse tipo de medição? Pode, mas ele é mais preciso do que aquele que eu uso com fluido, né? Ele é mais rápido. Você já imaginou se a gente tivesse que colocar um termômetro debaixo da língua cada vez que você fosse entrar no supermercado? Você já imaginou? E depois, esse mercúrio que ia dentro daquele caninho de vidro, se aquilo quebrasse, o mercúrio ia para a Terra, outro tipo de contaminação. Enfim, é uma série de fatores que devem ser pensados antes de eu poder realizar algum tipo de conclusão final. Tá? Então tá lá. As publicações da ICRP de 26 de 1977 e nos 60 de 1990 foram duas importantes referências no tocante ao estabelecimento de grandezas radiológicas. Então, eles determinaram algumas grandezas as quais nós seguimos até hoje. Tá? Diretrizes básicas da radioproteção. A grandeza dose equivalente foi traduzida da forma errada para a norma brasileira para dose equivalente, ao invés de equivalente de dose, que deveria ser a tradução correta, mas é adotada atualmente no Brasil. A tradução aqui até é um caso esporádico, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes, esse tipo de equivalência tem que ser vista, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi um caso de um projeto de um foguete que eles fizeram, foi de um telescópio novo, acho. Eles fizeram separadas as peças, só que uns utilizaram unidade em milímetros e outros usaram unidade em polegada. Não se encaixavam depois as peças. Unidades de medidas parecidas, mas não eram idênticas, não eram iguais. E aí, quando lançaram o telescópio e colocaram em órbita, ele não funcionava. Né? Funcionava, porque unidades de medidas diferentes. Então, é justamente isso que eu quero que vocês entendam na verdade. Então, eu tenho lá dosimetrias das radiações ionizantes, eu tenho vários protocolos que foram se formando, e esses protocolos usam cálculos específicos para chegar a um fator determinante em comum. Tá? Então, atividade A. A atividade de um material radioativo é o número de transformações nucleares por unidade de tempo. Matematicamente, é expressa por A igual a dN barra dt sobre S1, onde N é o número de núcleos radioativos contidos na amostra ou no material. A unidade Becquerel corresponde a uma transformação por segundo, ou S menos 1. A unidade antiga Curie é igual a 3,7.1010 becquerels e ainda é utilizada. Então, eu tenho equivalências, mas eu tenho que saber fazer a transformada, senão os resultados vão ser diferentes. Tá? Professor, nessa disciplina eu vou ter que fazer muito cálculo. Veja bem, pessoal, eu quero que vocês entendam primeiramente o conceito. Tá? A parte de cálculo em si, nós vamos ver, mas vocês já tiveram esse tipo de cálculo e disciplina com a professora Juliana Facchini. Tá? Então, nós vamos lembrar algumas coisas, mas eu quero que vocês entendam o conceito geral sobre a dosimetria. Então, eu vou ter lá transformações em segundo, transformações por distância e assim por diante. Tá? Nós dividimos isso em grandes blocos. Então, nós temos lá a dose absorvida, outro efeito da interação da radiação com a matéria e a transferência de energia. Esta nem sempre é toda absorvida devido à variedade dos modos de interação e à natureza do material. Então, parte ela é absorvida e parte ela é eliminada. Absorve uma parte e outra parte se extingue. Tá? Nunca vai ser absorvida por inteiro. Pessoas, dúvidas? Tranquilo, né? Bom,
Entre a relação de energia absorvida e a massa e o volume do material atingido é a base da definição da grandeza de dose absorvida. Assim, por exemplo, uma quantidade de energia transferida pode ser captada no processo de excitação dos átomos ou perdida por radiação de friamento, Brainstorm, no raio-x, cujos fótons podem escapar do material. Então, nós temos várias formas de composição de radiação e dos efeitos que ela possa causar em relação à minha estrutura que está sendo atingida ou à minha fonte. Tranquilo? Só vou dar uma olhada aqui num material que talvez seja mais fácil para vocês assimilarem. Só um minutinho que já vai aparecer para vocês aí. Beleza? Então vamos lá, ó. Diretrizes básicas de radioproteção, justificativa das práticas e exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, grandezas, detectores de radiação e controle de qualidade. O que são esses fatores? Esses fatores são aqueles que nós temos que ter, tanto de um lado quanto de outro, para que se possa ter um desenvolvimento aceitável dentro da utilização da radiação ionizante. Então, eu vou ter como justificativa: qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada em relação às outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo para a sociedade. Ponto. Isso significa que eu só posso irradiar alguém se não exista um outro método de diagnóstico disponível para aquela determinada situação. A otimização. A otimização, o projeto de planejamento do uso da operação da instalação nuclear ou radioativa e de fontes de radiação devem ser feitos de modo a garantir que as exposições sejam tão reduzidas quanto razoavelmente execuíveis, levando-se em consideração os fatores sociais e econômicos. Tá? Então, eu tenho uma exposição, ela já consta dentro dos direitos dos cidadãos como os deveres do governo, mas ela tem que ser calculada. Ou seja, se um dia você estiver no hospital e quiser irradiar alguém ou alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você necessita, não faça. Porque você vai estar quebrando a diretriz de otimização. Tá? Limitação de dose. As doses individuais de trabalhadores e de indivíduos do público não devem exceder os limites de doses equivalentes estabelecidas na norma do CNEM, do Centro Nacional de Energia Nuclear. Lá nós estávamos falando anteriormente de quem rege aquilo que é a nível exterior, né? Nível mundial. Aqui nós estamos falando de regras específicas que nós temos dentro do país. Então, quem rege essas regras dentro do país é a CNEM, tá? Então, dentro da justificativa, justificação é o princípio básico da proteção radiológica. Eu tenho que justificar a prática para que eu possa exercer essa função. Eu não posso simplesmente comprar um aparelho de raio-x, colocar na minha garagem e sair radiografando. Eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que ter um plano médico, eu tenho que ter uma autorização para que isso ocorra. Beleza? Pessoal, então eu não vou me delongar, porque eu vou passar a atividade para vocês, vou passar o material, na verdade, para vocês antes da atividade. E eu quero que vocês peguem aquele material que vocês já têm referente à proteção radiológica para a gente poder esmiuçar isso aí. Existem alguns livros aí, principalmente
Emiko Kuno. Vocês vão encontrar esses livros tanto na biblioteca virtual como na biblioteca física do Centro Universitário, e nós vamos usar alguns tópicos dele para nós podermos entender um pouquinho mais sobre dosimetria. Tá ok? Beleza, então. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.